A Real Basílica e Convento do Santíssimo Coração de Jesus, mais conhecida como Basílica da Estrela, situa-se em frente ao Jardim da Estrela, em Lisboa. A Rainha Dona Maria I fez um voto em que prometia construir uma igreja caso tivesse um filho para herdar o trono. A construção desse templo iniciou-se assim em 1779, 18 anos após o nascimento desse filho, Dom José. O projeto foi entregue ao arquiteto Mateus Vicente de Oliveira, discípulo e colaborador de João Frederico Ludovice na construção do convento de Mafra. Com a sua morte, em 1786, a obra passou a ser dirigida pelo arquiteto Reinaldo Manuel, que também tinha colaborado no estaleiro de Mafra, até à sua conclusão em 1790. A fachada é constituída por 3 corpos, onde se incluem as torres sineiras e 4 nichos contendo imagens de Santa Teresa d'Ávila, Santa Maria Madalena de Pazzi, Santo Elias e São João de Deus. O corpo central tem 3 portas enquadradas por 4 colunas, sobre as quais existem estátuas que representam a fé, a devoção, a gratidão e a liberalidade. Entre 2 janelas, ao centro, surge um baixo relevo da adoração ao Santíssimo Coração de Jesus, atribuída a Joaquim Machado de Castro. O interior da Basílica é antecedido por uma galeria ampla que apresenta pequenos vestíbulos laterais onde existem nichos com estátuas da Virgem e de São José. Existem 3 portais de acesso à igreja que possuem moldura recortada e cornija, sendo o central mais alto. A Galileia é coberta por uma abóbada de berço e o pavimento é decorado com motivos geométricos em calcário polícromo. Do lado oeste situa-se o batistério, que tem acesso direto pelo exterior da igreja ou através da Galileia. A pia batismal tem uma bacia oval e uma base contracurvada, sendo decorada com acantos e concheados. Sobre a pia existe uma escultura de São João Batista em metal e um retábulo com uma tela do batismo de Cristo. O interior da Basílica tem planta longitudinal em cruz latina, possuindo uma nave única dividida em 3 tramos e coberta por uma abóbada de lunetas. De cada lado da nave existem 3 capelas laterais pouco profundas que contêm pinturas a óleo de artistas como o italiano Girolamo Pompeo Batoni. A capela mor é pouco profunda e é coberta por uma abóbada de lunetas. Tem um retábulo em cantaria com 2 colunas de fuste liso e capitéis coríntios, encimado por duplo frontão, sendo um deles decorado com esculturas de anjos adorando o crucificado. Ao centro observa-se uma tela que representa a consagração da devoção do coração de Jesus, da autoria de Pompeo Batoni. O retábulo é ladeado por 4 telas figurando os doutores da igreja. Realce-se que este foi o primeiro templo público no mundo a ser consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, o que obrigou à criação de toda uma nova iconografia em redor deste culto. No transepto, do lado da epístola, pode-se ver o túmulo da Rainha Dona Maria I, totalmente talhado em mármore preto e branco, que é atribuído ao escultor Francisco de Assis Rodrigues. Neste mesmo lado fica a sala do presépio, onde se pode ver um grandioso presépio composto por cerca de 500 figuras, criado por Joaquim Machado de Castro entre 1781 e 1786. A cobertura do transepto é similar à da nave, tendo sobre o cruzeiro uma cúpula. Perto do arco triunfal, que antecede a capela mor, existe um órgão. Do lado do Evangelho ergue-se a capela do Santíssimo Sacramento, com um retábulo de pedra e uma tela da Última Ceia. Do lado da Epístola fica a capela do Senhor dos Passos. Um dos elementos que mais sobressaem nesta basílica é o seu pavimento, feito em calcário rosa, preto e branco, formando elementos florais estilizados.
A arquitetura e decoração deste templo enquadra-se nos estilos barroco e neoclássico, sendo notória a influência que o convento de Mafra teve na sua concepção e execução. Algumas das salas que fazem parte do complexo conventual são decoradas com azulejos figurativos e ornamentais, tendo algumas também estuques relevados, típicos da época. O zimbório da Basílica da Estrela é um dos seus aspectos mais proeminentes, destacando-se não só no templo, mas também na silhueta da cidade de Lisboa. Ergue-se sobre um tambor com 8 janelas que são ladeadas por pilastras que suportam o peso do topo da cúpula, que possui 2 aberturas elípticas. Um lanterninho no topo tem 8 janelas e um coruchel rasgado por um pequeno óculo encimado por esfera e cruz. Todo o conjunto foi construído em calcário liós branco. É possível visitar a cobertura exterior da Basílica, que permite observar de perto alguns elementos do edifício, tais como as torres e o exterior do zimbório, e ter uma vista privilegiada sobre Lisboa. As torres sineiras são ladeadas por colunas, sendo a cobertura em coruchel bulboso rasgado por um pequeno óculo. Ambas possuem relógios. Nos ângulos, as torres são decoradas, tal como toda a parte superior da fachada da igreja, com fogaréus, elementos decorativos escultóricos com terminação em forma de chama. A parte conventual foi entregue em 1781 numa doação perpétua à Ordem das Carmelitas Descalças. Após a extinção das ordens religiosas, o convento seria extinto em 1885, após a morte da última freira. O projeto original deste complexo era ainda mais ambicioso, incluindo a construção de uma capela exterior, assim como o prolongamento da fachada para este. Previa ainda a criação de uma praça monumental que fosse favorável à contemplação de todo o empreendimento, o que a tornaria num novo centro de poder régio na cidade de Lisboa. A Basílica da Estrela está classificada como Monumento Nacional desde 1907 e pode ser visitada todos os dias, tendo uma paragem do famoso Elétrico 28 mesmo em frente à sua fachada. Muito obrigado por ter vindo connosco à Descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.